1993, o famoso diretor de cinema Steven Spielberg lança um filme chamado A Lista de Schindler, que lhe renderia 7 Oscars. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história, baseada nos fatos reais, né, de Schindler, um empresário alemão filiado ao partido nazista e sabedor da lei de que qualquer um que ajudasse um polonês seria preso, torturado e morto. Ainda assim, né, montando a sua empresa na Polônia, uma fábrica de panelas, ali começou a ajudar, não só ajudar os poloneses, mas também retirar do país, esconder. No final da guerra, houve então uma comemoração, né? Convidaram ele para agradecê-lo e nas listas encontraram 1.200 pessoas que foram salvas pela lei do amor, não pela lei dos homens. É isso que Jesus nos mostra. Nos mostra que é uma insanidade, que as leis dos homens não permitam que se faça o bem, a caridade, né? Principalmente aqui em questão o dia do sábado. Veja, Lucas 14, 1 e seguinte vai dizer assim: Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu para a refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou um boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isso nada lhe podiam replicar. Jesus pegou eles no calcanhar de Aquiles, porque a lei deles dizia que não se podia fazer nenhum esforço físico no dia de sábado, mas eles faziam muita coisa errada no sábado. Então eles convidaram Jesus na intenção de observar, a palavra que diz observar, para ver se ele fazia alguma coisa errada para culparem ele. Mas Jesus, ele vai então aos fariseus, sabendo que os fariseus, que ele estaria num ninho de cobras ali, no covil dos lobos. Mas Jesus vai por caridade a eles, para mostrar para eles que essa vida de aparência, essa hipocrisia que eles estavam vivendo, não os levaria para o céu, de forma nenhuma. Então Jesus vai além da lei. São João Bosco diz que o inimigo tem dia, mas Deus não tem dia para fazer bem. O inimigo tem um dia para fazer o mal. Deus não tem dia para fazer o bem. E é isso que ele nos mostra aqui. É interessante que nesse milagre Jesus não pede para o hidrópico se ele quer ser curado ou o que ele quer. A hidropsia é uma doença que ela provoca um inchaço. A aparência da hidropsia é como a elefantíase, por exemplo, que vai inchando, fica horrível. Aquele doente, ele sabia que não podia ser curado, mas ele foi na esperança de, pelo menos, ter um olhar misericordioso de Jesus. E ali Jesus cura ele, imediatamente cura ele. Cura ele para mostrar a hipocrisia daqueles judeus que eles estavam vivendo. Cura ele para mostrar que os judeus sofriam da hidropsia espiritual. Eles estavam inchados, né? Com aquele ego inchado e não conseguiam ver a loucura, a insanidade que eles provocavam. Hitler ficou assim. Hitler ficou tão soberbo de si mesmo que ele inchou o seu ego até o ponto de se destruir. Jesus veio para curar a nossa hidropsia. O que é que está retendo em nós, que nós estamos retendo? Talvez algum pecado que nós estamos retendo, e isso vai inchando a gente, e a gente vai ficando cada vez mais paralisado, porque o pecado faz isso em nós. Ele paralisa, ele embota a nossa alma e não permite que a gente cresça espiritualmente. A gente fica patinando e não vai. É preciso pedir para Jesus que nos cure dessa hidropsia. É preciso nos colocar na presença de Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. Ele mesmo falou.
Nessa passagem aqui, Jesus nos mostra que não pode ter um dia marcado para fazer o bem. Todos os dias são dias para fazer o bem. Todos os dias. E a caridade apaga uma multidão de pecados. Oscar Schindler, depois da guerra, ele passou muitas dificuldades financeiras. Ele comeu o pão que o diabo amassou, mas ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele sabia que a caridade apaga uma multidão dos pecados. E a caridade, ela vai acima da lei. A lei humana não pode limitar a caridade, senão ela não é caridade. O amor verdadeiro. Tudo passa nesse mundo, né? Não diz a palavra, mas a caridade jamais vai desaparecer. No final, a lei da caridade é que vai nos julgar. Se nós fizemos caridade, não. A lei do amor, segundo São João, que é caridade, é que vai nos julgar. Pense nisso. Deus te abençoe e seja caridoso. A caridade apaga uma multidão de pecados.